Ah. Uh. Fala, cambada de filho da fruta, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que sim. Hoje, ignore isso aqui, tá? Tá ligado, eu não sabia disso. Hoje a gente tá aqui para mais um react, mas antes de tudo eu queria perguntar uma coisa. Vocês viram que eu comprei uma tela verde? Agora eu tenho uma tela verde no meu fundo. Tudo bem que pros vídeos normais não vai ajudar em nada, mas eu tô querendo fazer umas sketches de vídeo curto e aquilo ali provavelmente vai me ajudar. Provavelmente eu vou postar no meu Instagram e talvez no meu TikTok. É o mesmo link, mesmo nome, grafite. Me segue lá, porque hoje, rapaziada, a gente vai estar vendo Exorcismos Perturbadores da História do canal do Aquinho, que é um youtuber que eu adoro ver os vídeos dele. O Aquinho é zica demais. Antes de tudo, obviamente, vai lá no vídeo dele, que eu vou deixar aqui na descrição. Dá like, se inscreve no canal dele, porque o cara amassa quando a questão é vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos começar mais um react de vídeo. E é isso, bora lá. 3, 2, 1 e... Poucos temas dentro do campo do paranormal conseguem gerar tanto medo e tanta sensibilidade quanto as possessões demoníacas. Ao longo da história, os relatos associados a esse fenômeno foram capazes de plantar dúvidas até mesmo entre os mais céticos, especialmente quando surgem ligados a pessoas de reputação considerada irrepreensível, indivíduos que aparentemente não tinham nada a ganhar com isso e nem muito a perder, ao se associarem a acontecimentos tão controversos. Seja você crente ou não, ligado a tradições religiosas ou mais próximo de explicações metafísicas, o que eu vou te contar agora é um dos temas mais extremos do universo esotérico, quando a psicologia e a psiquiatria se afastam, tornando-se incapazes de explicar comportamentos que parecem ultrapassar os limites humanos. Resta apenas a fé como ferramenta para enfrentar aquilo que muitos consideram as possessões demoníacas mais intensas da história. Emma Smith. Em 1928, Emma Smith tinha cerca de 46 anos e vivia em Wisconsin, quando tudo voltou a acontecer. As vozes a atormentavam. Por mais que tentasse, ela não conseguia entrar em uma igreja. Seus pensamentos se tornavam cada vez mais invasivos e o nervosismo só aumentava. Naquele momento, Emma estava em um convento franciscano nos arredores de Earling, em Iowa. Seus braços estavam amarrados e um pequeno grupo de freiras se certificava de que ela não pudesse se levantar da Esse padre parece o Lula, cara. Perdão o comentário, mas não parece? Vai falar que não parece. Bota lado a lado. Mano, esse padre é igualzinho o Lula, cara. Igualzinho o Lula. cama de ferro onde permanecia deitada. Ofereceram para ela comida, mas Emma recusou com fúria. Ela sabia que o alimento havia sido abençoado antes de ser servido. Tudo o que queria era afastar ela dali. A simples presença das freiras a enfurecia. Então ele chegou, um sacerdote capuchinho de Wisconsin, responsável por organizar toda aquela experiência. Não era o primeiro encontro entre eles. Ambos já se conheciam havia anos. Em junho de 1912, ele havia conduzido o primeiro. Pera aí, então não era a primeira vez que aquela mulher já estava fazendo isso. A mulher já tinha sido possuída antes. E o mesmo padre foi lá exorcizar ela. Primeiro Caralho. exorcismo de Emma. Emma Smith nasceu em 1882 na cidade de Merritton, no Wisconsin. Pouco se sabe sobre seus pais, mas estima-se que sua mãe tenha morrido por volta de 1890, deixando Emma sob os cuidados do pai abusivo e alcoólatra. Apesar disso, ela Aí é cresceu foda. como uma católica devota. Porém, algo mudou drasticamente quando tinha cerca de 14 anos. A partir dessa idade, ela se tornou incapaz de entrar em uma igreja sem ser tomada por pensamentos violentos. Ela passou a nutrir uma obsessão pela ideia de quebrar as pias de água benta e ferir sacerdotes. Não conseguia mais comungar e qualquer objeto consagrado causava a ela uma profunda repulsa. Em pouco tempo, ela simplesmente já não conseguia entrar em nenhuma igreja, algo que descrevia como um poder oculto vindo de dentro que parecia impedir ela fisicamente de atravessar as portas. Quando uma igreja local decidiu intervir para ajudar a mulher atormentada, essa mesma igreja entrou em contato com o padre Theophilus Heinsinger. O padre Heinsinger tinha nascido na Alemanha, mas passou quase toda a vida nos Estados Unidos, onde se tornou conhecido como um exorcista experiente. Segundo os registros, ele teria realizado 19 exorcismos considerados bem-sucedidos, com uma única exceção. 19 exorcismo, o cara é profissional, então. O cara realizar 19 exorcismos bem feitos, é muito bom, então, a pessoa.
Ou pior que, se eu não me engano, pra você poder realizar um exorcismo, você tem que pedir lá naquele lugar lá que eu não lembro, que é uma ilha, o Vaticano. Você tem que pedir permissão pro Vaticano pra realizar um exorcismo. Isso é um bagulho muito fodido, né? Porque, tipo, caraca, você tem que pedir pro lugar que o Papa vive, você tem que pedir pro lugar a permissão de tirar o demônio da pessoa. Cara, isso é meio fodido, cara. Mas eu acho, tipo, muito louco isso daí. O primeiro feito justamente em Emma Smith. A princípio, os efeitos daquele ritual pareceram positivos. No entanto, tanto o padre quanto o jovem desconfiavam de que o mal que habitava em seu interior não havia sido completamente expulso. Meses depois, o tormento voltou com força. Emma passou a sofrer novamente sem que ninguém conseguisse ajudar ela. Foi então que, mais uma vez, o destino fez com que o padre Theophilus, já conhecido por sua reputação irrepreensível, fosse chamado. Dessa vez ele não sentia apenas o dever de sua vocação, mas também a necessidade pessoal de resolver aquilo que havia ficado inacabado no passado. O processo foi longo e extremamente desgastante. Nossa. O exorcismo ocorreu em 3 etapas distintas. A primeira sessão ocorreu entre os dias 18 e 26 de agosto. A segunda, no dia 13 a 20 de setembro. E a última e mais intensa, do dia 15 a 23 de dezembro. Durante esse período, a luta entre o sacerdote e aquilo que, segundo os relatos, habitava Emma, parecia ir e voltar constantemente, drenando a energia e o emocional de todos do convento. Emma vomitava repetidamente grandes quantidades de bile escura em um líquido espesso que continha algo semelhante a folhas de tabaco mastigadas. Apesar de sua alimentação se resumir a pequenas porções de leite. Imagina, mano. Você tá lá do lado de uma pessoa que tá possuída, ela começar a vomitar um bagulho preto com gosmento, tipo um vômito, só que preto, velho. Ô, louco, não. Eu cagava de medo na hora. Leite e água todos os dias. Você tem que ter muita cabeça pra mexer com essas coisas, mano. Eu não teria. Semana após semana, parecia que os esforços do padre Heinsinger não surtiram efeito algum sobre as entidades que, segundo a crença da época, a atormentavam. No entanto, a partir do dia 15 de dezembro, algo começou a mudar. A intensidade do conflito interno foi diminuindo gradualmente. Após semanas de sofrimento extremo, Emma Smith começava a recuperar a serenidade. Para eles, o exorcismo finalmente havia funcionado. O caso de Emma Smith deveria permanecer em absoluto sigilo. As freiras que testemunharam e suportaram aquela experiência traumática pediram transferência e, em menos de um ano, foram realocadas, levando a história com elas. O padre Heinsinger continuou pregando e realizando o exorcismo até sua morte em novembro de 1941. Ou seja, o cara passou a vida inteira dele fazendo esses exorcismos. Cara, o pior é que exorcismo... Tipo, esse negócio de espírito, essas coisas, é um bagulho que eu acredito, mas também não acredito. Eu tô ali entre a barreira do tipo... É um bagulho que é tipo, eu não boto tanta fé, mas eu só boto fé se acontecer comigo. Aí eu vou botar fé que existe. Só que a questão é que é o seguinte, o exorcismo, possessão demoníaca, essas coisas, não é um bagulho de hoje, tá ligado? Não é um bagulho que, tipo, foi criado, assim, hoje em dia. Mano, já é um bagulho que você tem relato de exorcismo há um puta monte de tempo atrás. Então, querendo ou não, ou é um puta monte de história, ou é só um bagulho que realmente existe. É foda, sabe? Não é um bagulho de hoje. Tem milhares de relatos de exorcismos, tá ligado? Tanto que, por exemplo, como eu falei, você tem que pedir permissão pro Vaticano pra você poder fazer um exorcismo. O que, na minha opinião, se você tem que pedir pra um país pra você fazer isso, então quer dizer que essa porra existe. Óbvio, eu só vou acreditar se eu ver acontecendo. Mas eu tô ali no... Eu acredito um pouco. Não boto fé completamente, mas eu boto um pouquinho de fé. O Exorcista. Será que ele vai falar do caso da menina lá do filme, que inspirou o filme? Acho que é esse aí. O Exorcista é uma das obras mais emblemáticas do gênero do terror. O livro e o filme marcaram toda uma geração e elevaram o medo nas salas de cinema a um novo patamar. No entanto, a história real que serviu de inspiração para essa obra não é tão conhecida quanto a sua adaptação para a ficção. Em 1949, o escritor... Caraca, velho! É o Fred Mercury, cara! Ô, só famoso aqui, o Lulo, Fred Mercury. E ó aqui, ó. Ó o que tem na... Aqui, ó o que tem. Ah, tem que mexer com essa porra mesmo, né? Cacete. O ator e roteirista William Peter, hoje falecido, estudava na Universidade de Georgetown, quando ouviu falar de um caso de exorcismo ocorrido em Mount Rainier,
uma localidade situada a cerca de 15 quilômetros de Washington, nos Estados Unidos. Embora tanto o livro quanto o filme continua sendo amplamente lembrado até hoje, a história do jovem que teria sido exorcizado na vida real carrega um contexto ainda mais perturbador. O menino ficou conhecido pelo nome de Roland Doe. É importante esclarecer que esse sobrenome é usado de forma genérica nos Estados Unidos para proteger o anonimato e a segurança de pessoas envolvidas em casos sensíveis, além de servir como referência a identidades ocultadas ou desconhecidas. Segundo relatos publicados em jornais da região em 1949, após a morte de um familiar, a tia Tilly, que era especialmente próxima de Roland, começou a ouvir sons estranhos nas paredes do quarto do garoto. Alguns registros indicam que ela foi quem apresentou Roland ao tabuleiro Ouija, um jogo criado no século XIX, período em que o espiritualismo ganhava força como um movimento religioso. A família de Roland... Cara, esse bagulho do Ouija é outro bagulho que eu tô no murinho ali. Eu tô no murinho de botar fé e não botar. Porque é o seguinte, eu tenho um, como eu mostrei no vídeo passado, só que essa bosta não funciona. Comigo não funcionou, pelo menos. Eu não sei se eu tenho que testar em algum lugar mais com uma energia mais pesada, eu não sei. Deixa eu puxar o microfone de novo aqui. Eu só sei que, cara, eu já testei, não aconteceu nada. Mas se um dia eu testar e realmente acontecer alguma coisa, cara, eu vou prometer com a minha vida que aquilo é verdade. Por mais que ninguém acredite, eu vou proteger com a minha vida que aquilo lá foi verdade. Pra eu acreditar nesses bagulho. Mano, o sobrenatural na minha cabeça é ficção. Mas no dia que acontecer comigo, eu boto 100% de fé que é verdade nessa porra. Não que eu queira que aconteça, por favor. Quer dizer que se quiser acontecer também, pô, vale a experiência, né? Mas que não aconteça nada com minha família, pelo menos. Por favor, mantenha minha família longe disso, espíritos. acreditava que o garoto teria usado a tábua Ouija para tentar se comunicar com a tia falecida, o que teria desencadeado uma série de eventos considerados paranormais dentro da casa. Entre esses episódios, testemunhas relataram cadeiras que se moviam sozinhas e outros fenômenos difíceis de explicar. A cama do jovem começava a se sacudir sozinha e o chão do quarto apresentava marcas semelhantes às deixadas quando móveis são arrastados. Diante disso, a família procurou diversos especialistas da área médica e psicológica, mas nenhum deles conseguiu explicar os acontecimentos. Após receberem a orientação de um pastor, eles decidiram levar o relato à Universidade de St. Louis, onde buscaram ajuda à comunidade jesuíta da instituição. Ali, um sacerdote chamado Raymond Bishop obteve autorização para visitar a casa da família. Segundo ele registrou mais tarde, na primeira vez em que ele viu Roland Doe, a cama do garoto se movia sozinho, mas se cessou imediatamente, quando o padre fez o sinal da cruz com água benta. Convencido de que se tratava de um caso de possessão demoníaca, Bishop solicitou o apoio de William Barnard, outro sacerdote com maior experiência no assunto. Em seguida, pediu permissão ao arcebispo local para realizar um exorcismo. As sessões foram extremamente violentas. Em alguns momentos, foram necessários mais de 3 homens para conter o jovem, que demonstrava uma força considerada sobre-humana e reagia com espasmos. Então, aí é foda, né? Não, eu até boto fé nas histórias de tipo, pô, a cama mexeu, o moleque começou a tremer. Até aí eu considero uma coisa normal. Mas, tipo, você falar que o moleque triplicou a força dele, aí já é um bagulho que eu acho estranho, tá ligado? É um bagulho que eu acho meio lenda, assim. Intensos ao entrar em contato com a água benta. Ele gritava e lutava, emitindo uma voz descrita como aguda e antinatural. Ao final do processo, segundo os relatos, Roland Doe teria sido libertado de seu tormento e passou a levar uma vida aparentemente normal. Outro caso que você conhece e eu sempre achei que fosse inspirado o filme nesse caso... É o exorcismo de Emily Rose? É o caso da alemã Anneliese Michael. Não, então, aqui você já tá acabando com a minha cabeça, Joaquinho, porque na minha mente, o exorcismo que inspirou o do filme foi o exorcismo de Emily Rose, que foi o daquela menina lá, que eu acho que ele botou até na thumbnail desse vídeo aí. Eu vou colocar uma foto depois. Pra mim era esse o exorcismo que foi de um inspiração. Caso de possessão dessa menina. Tô chapando, eu devo estar chapando demais. Eu devo estar confundindo o nome, eu não sei. Exorcismo mais brutais e controversos da história moderna.
Criada em uma família católica na Alemanha, Anneliese levava uma vida aparentemente comum até os 16 anos, quando um acontecimento inesperado e sombrio transformou completamente sua existência e a de seus familiares. Em 1968, sem qualquer aviso prévio, ela começou a sofrer convulsões violentas diagnosticado como epilepsia. No entanto, os medicamentos prescritos não conseguiram estabilizar seu quadro. Com o tempo, Anneliese passou por mudanças profundas em seu corpo e em sua personalidade, a ponto de ser considerada portadora de graves transtornos mentais. Ainda assim, seu comportamento era tão incomum que, apesar de múltiplas internações, nenhum tratamento conseguiu ajudar ela de forma eficaz. Para muitos, parecia que seu corpo estava preso a uma condição que escapava completamente ao alcance da medicina. A ciência médica nada conseguia fazer. As doses de medicamentos aumentavam, mas não produziam efeito algum. Algo parecia atormentar profundamente a jovem, e a medicina moderna, longe de aliviar, parecia apenas agravar sua condição. A situação se tornou ainda mais alarmante quando, aos 20 anos, Anneliese já não conseguia suportar a simples visão de objetos religiosos e passou a ouvir vozes assustadoras, mergulhando definitivamente sua história em um território onde fé, ciência e desespero se encontraram de forma irreversível. Então passou a ser considerada uma alternativa que até aquele momento havia sido evitada por suas implicações assustadoras. A possibilidade de que Anneliese Michael estivesse possuída por um ou mais demônios. O tempo se esgotava, assim como as respostas. Diante do desespero e da ausência de qualquer melhora, em 1972, Anneliese abandonou o tratamento psiquiátrico para a esquizofrenia, e seus pais recorreram à paróquia local, pedindo que religiosos autorizassem a realização de um exorcismo. Durante cada ritual, Anneliese era amarrada a uma cadeira e mantida imobilizada para evitar que se machucasse ou ferisse as pessoas ao redor. O sofrimento era tão intenso que ela perdeu a capacidade de se alimentar, beber e dormir adequadamente. Seu corpo passou a apresentar sinais claros de deterioração física. Infelizmente, os rituais religiosos também não trouxeram alívio. Ao longo desse período, sua condição continuou a piorar até que praticamente não restasse nada da jovem que ela havia sido. Sua saúde física e mental se degradou de forma progressiva até que Anneliese acabou falecendo. Durante uma das sessões de exorcismo, os responsáveis chegaram a gravar vozes desconhecidas que, segundo eles, saíam do corpo da jovem. O conteúdo dessas gravações é considerado perturbador até hoje e causa profundo impacto em qualquer pessoa que escute. LaToya Ammon. Eu achei que ele ia botar pra nós ouvir. Vamos fazer o seguinte, no fim do vídeo eu procuro, e daí se eu achar eu coloco no vídeo. Em maio de 2012, um novo caso chamou a atenção das autoridades nos Estados Unidos. O caso de LaToya Ammon, localizada na cidade de Gary, no estado de Indiana. Ela foi visitada por diversos policiais após um chamado em comum. Não se tratava de roubo nem de violência doméstica, mas de relatos envolvendo supostas possessões e fenômenos paranormais. Para que a situação chegasse a esse ponto, muitos acontecimentos precederam a intervenção policial. LaToya, que se declarava cética e pouco religiosa, resistiu por muito tempo à ideia de que o que ocorria em sua casa pudesse ser uma origem sobrenatural. Sua vida e de seus filhos já era marcada por dificuldades, uma realidade comum em comunidades pobres e marginalizadas de bairros afro-americanos nos Estados Unidos. Mãe solteira, LaToya mal conseguia pagar o aluguel e sustentar os filhos. A família enfrentava um histórico de disfunção, agravado pelos problemas de uma comunidade afetada pelo tráfico de drogas e pela criminalidade. Além disso, LaToya lutava contra o alcoolismo, um problema que tentava superar enquanto era constantemente observada por assistentes sociais que ameaçavam retirar a guarda de seus filhos caso a situação não melhorasse. E nesse contexto instável e tenso, que o mais novo das crianças começou a apresentar comportamentos considerados inexplicáveis. Ele revirava os olhos, girava a cabeça de forma normal e passava... É um moleque que tá possuído. Eu achei que a mulher que ia ficar possuída. É um moleque. Sacanagem isso aí, a mano. falar em línguas desconhecidas. O agente Austin contou que depois de sair da casa com os colegas, algo aconteceu e marcou definitivamente aquele dia. Quando se preparava para entrar na viatura, o banco do motorista começou a se mover sozinho, para frente e para trás, sem que ninguém tocasse nele. Mais tarde, ele afirmou: "Todos nós que estivemos naquele porão vimos e sentimos a mesma coisa. Para nós, aquele lugar era um portal para o inferno." Enquanto os policiais tentavam entender o que tinham presenciado, o padre católico Michael Maginot, conhecido por sua experiência em exorcismos, foi chamado. Uma assistente social e uma enfermeira relataram que tinham visto algo impossível de explicar. Um dos filhos de LaToya Ammon
teria escalado a parede como uma aranha e em seguida caído em pé diante delas. Isso daqui já é coisa que complica a parte da história, né? Porque se for só conto assim, aqui já não tem muito como dizer que foi doença, né? Aqui não tem muito como dizer se é verdade ou não, mas se for aí é foda. Puta Depois de merda. ouvir os testemunhos, investigar o caso com cuidado e obter autorização do bispado, o padre Maginotti decidiu realizar um exorcismo em Latoya Amos. Naquele momento, ela já havia se mudado para um apartamento em Illinois, enquanto seus filhos estavam sob os cuidados de uma instituição do estado. O ritual durou várias horas e foi marcado por episódios de extrema agressividade. Que é isso aqui? A foto do espírito aqui. Ó, o espírito aí na casa aí já. Não, peraí, deixa eu ver se entendi. A mãe viu que o filho estava possuído e ela falou: beleza, então, eu vou sair daqui. Eu fico em casa e vocês ficam aí, tá? Tchau, filhos. Tchau. Fiquem aí, tá? Eu vou ficar em casa com essa porra desse espírito aí, o caralho. Você, né, senhora? Segundo o sacerdote, a entidade se mostrou. Eu não posso falar isso. Eu não posso, não. Toma strike. Censura, editor. Censura. Censura. Hostil durante todo o processo. Ao final, o exorcismo foi concluído. Latoya caiu em um sono profundo e, ao despertar, as pessoas que a acompanharam disseram que ela parecia completamente diferente, calma e lúcida. Até hoje, esse caso é considerado um dos episódios de suposta possessão mais impressionantes do século XXI. Encarnación Guardia Moreno. Na noite de 15 de fevereiro de 1990, o médico legista Manuel Garcia Velásquez recebeu uma ligação que mudaria para sempre sua vida profissional. Sem imaginar o que estava por vir, ele dava início a um dos casos mais estranhos e perturbadores de que se tem notícia. A chuva caía forte e batia contra a janela, quando o telefone tocou. Informaram que o corpo de uma mulher havia chegado ao necrotério e que sua presença era urgente. O cadáver estava há vários dias sem vida e já apresentava sinais de deterioração. Manuel seguiu até o local. Ele estava sozinho, com a exceção do guarda da entrada, o que lhe permitiu trabalhar sem interrupções. Desde o momento em que retirou o lençol que cobria o corpo, uma sensação de desconforto percorreu sua espinha. A mulher aparentava não ter mais de 30 anos. Seu corpo estava rígido e o rosto exibia uma expressão estranha, indicando que ela havia sofrido intensamente antes de morrer. O corpo estava coberto de hematomas, não havia uma única parte que estivesse escapado. Os cabelos estavam completamente espetados, de uma forma que levou Manuel a pensar por um instante que a mulher pudesse ter sido exposta a uma forte descarga elétrica. Mas o que mais perturbou foi o estado do pescoço. Ele parecia deslocado, preso ao tronco apenas pela pele, como se tivesse girado 360 graus sobre si mesmo. Ao longo de sua carreira, Manuel Garcia Velásquez já havia examinado inúmeros corpos com sinais de violência extrema e ossos deslocados, mas aquilo era diferente de tudo o que tinha visto. Algo naquele cadáver saída da lógica fria da medicina legal. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a necessidade de saber quem era aquela pessoa. Ele conferiu o canto superior do prontuário e o nome era Encarnación Guardia Moreno. O passo seguinte em sua análise foi o que ultrapassou definitivamente o limite de sua incredulidade. Manuel pegou a câmera Polaroid que mantinha na mesa para registrar as evidências físicas do corpo. As fotos foram colocadas viradas para baixo, sobre a bancada, para evitar que a luz fluorescente danificasse a revelação. Quando o exame terminou, já alta da madrugada, ele foi conferir as imagens. Para sua surpresa, a maioria das fotografias estava completamente queimada. As poucas que haviam registrado alguma imagem estavam borradas e distorcidas, inutilizáveis para qualquer laudo técnico. Inquieto, Manuel voltou a fotografar, tirou novas imagens do corpo de Encarnación e outras aleatórias do ambiente ao redor. As fotos da sala estavam nítidas e perfeitas, já aquelas que deveriam mostrar o corpo continuavam borradas. Diante do inexplicável, Manuel Garcia Velásquez optou por não negar o que estava vendo. Ser um homem guiado pela razão não significava fechar os olhos para algo que claramente fugia do normal. Aquela situação despertava medos que ele sequer sabia que podia sentir. Pouco depois, ele começou a descobrir o que havia por trás daquele cadáver, e a sequência de acontecimentos que levou a um desfecho tão perturbador. As primeiras informações de sua investigação responderam rapidamente à pergunta mais óbvia: por que Encarnación Guardia Moreno estava ali?
A resposta só aumentou seu desconforto. A mulher havia sido submetida a um exorcismo brutal, levado ao extremo de suas forças físicas e mentais. O processo foi grotesco, marcado por práticas que beiravam a tortura e que fizeram até mesmo alguém como Manuel, acostumado a lidar com mortes violentas, ficar assustado. Encarnacion era uma mulher simples e trabalhadora, passou 8 anos na França, onde trabalhava em um hotel. Durante esse período, ela se envolveu com um homem africano, naturalizado francês, que tinha ligações com práticas ocultistas e rituais conhecidos como missas negras. Caralho, então o cara lançou um bagulho nela. O cara lançou feitiçaria nela, velho. Cacete. Não, o foda é que ela morreu pelo jeito durante o exorcismo. Cacete. Acabou se envolvendo profundamente nesse meio e passou a conhecer, inclusive, o uso de ingredientes para a preparação de bebidas e misturas rituais. Durante esses encontros, ocorriam orgias e, em uma delas, Encarnacion acreditou ter engravidado. Ao retornar para Granada, passou a frequentar sessões espíritas formadas por familiares e vizinhos. Em uma dessas reuniões, entrou em um estado de transe ou delírio, no qual afirmou estar com um demônio dentro do próprio corpo. Convencida disso, pediu ajuda às primas Henriqueta e Isabel, além de um curandeiro conhecido como Mariano, para que auxiliassem ela a expulsar o que ela chamava de o filho do demônio. Encarnacion foi então submetida a rituais de exorcismo extremamente violentos. As práticas acabaram resultando em sua morte e levaram vários dos envolvidos a julgamento. O caso chocou a Espanha e repercutiu internacionalmente, gerando grande comoção. Diante das inconsistências e das dúvidas levantadas durante o processo, especialmente relacionadas às fotografias do estado do corpo da vítima apresentadas no julgamento. O caso acabou sendo arquivado, mas permaneceu, no entanto, uma dúvida. Houve realmente alguma influência ou participação de algo além do compreensível naquele episódio? Independentemente da interpretação, esse caso ficou conhecido como uma das autópsias mais perturbadoras de todos os tempos. Então, como o Atkin falou aqui, ela começou a ficar com o cara que participava desse negócio de magia negra. Como que era a missa negra que ele falava? Eu não lembro. Mano, a questão é que é o seguinte, esse é outro bagulho que eu tenho um pouco de medo, que é bruxaria. Bruxaria, magia, essas coisas. Que é um bagulho que é meio foda de se falar assim. Porque, tipo, por mais que eu não bote muita fé que existe, tipo, você pegar uma folha aqui, pegar um tal coisa, e você fazer tal coisa, e conseguir machucar uma outra pessoa que tá lá na puta que pariu, eu acho um bagulho totalmente irreal. Não quero que ninguém faça comigo, pelo amor de Deus. Não, negativo. A questão é que não é muito difícil você ver tutorial disso. Se você pesquisar no TikTok, ou até livro, por exemplo, você acha explicando sobre isso. O que é um bagulho que, na minha opinião, se realmente existe, não deveria ser tão fácil assim de você descobrir como fazer. E é um bagulho que eu fico um pouco encucado pra saber mesmo se existe. Mas eu também não quero saber não, tá? Você que já tá pensando em fazer magia pra mim, cancela, tá? Eu não quero. Não é igual o espírito. Espírito eu posso até ver. Quero que faça magia comigo não, tá? Quero não. Doido. O caso Gabriel Amorth. Durante 36 anos, o padre Gabriel Amorth atuou como o principal exorcista do Vaticano e da Diocese de Roma. Até sua morte, em setembro de 2016, aos 91 anos, ele afirmou ter enfrentado inúmeros casos envolvendo supostas entidades malignas. Seus relatos se tornaram combustível para algumas das discussões mais controversas relacionadas à fé, à possessão e aos limites entre crença religiosa e explicação racional. Enquanto esteve vivo, Gabriel Amorth nunca evitou falar abertamente sobre suas experiências mais perturbadoras. Segundo ele, o combate ao mal espiritual também passava pela conscientização das pessoas. Para Amorth, quanto mais ignorantes e distantes esses temas fossem mantidos, maior seria a vulnerabilidade das pessoas a uma suposta possessão demoníaca. Poucas pessoas ao longo da história tiveram tanta autoridade para falar sobre possessões quanto ele. Em diversas entrevistas e relatos privados, uma pergunta sempre surgia carregada de morbidez. Qual teria sido o caso de possessão mais terrível que ele já havia presenciado?
Diante dessa pergunta, o padre costumava permanecer em silêncio por alguns instantes. Não porque precisasse procurar a resposta na memória, porque ele já sabia exatamente qual era, mas porque precisava reunir forças para lidar com as lembranças daquela experiência. Segundo suas próprias palavras, foi um episódio em que sua fé e sua resistência foram testadas como nunca antes. No final da década... Nossa. Ô, imagina tu ser um padre, tá ligado? Tu ter costume de lidar... E aí, detalhe, um padre que faz exorcismo. Você ter costume de tratar essas coisas de exorcismo. E você ter que, tipo... Como que fala? Se preparar para contar sobre um caso de tão pesado que ele foi. E o pior é que ele falou aqui que o dia que a fé dele foi testada. Porque, mano, o pior é que eu não sei se realmente acontece, afinal, eu nunca vi um exorcismo de verdade. Mas eu já vi muitas coisas, às vezes, em filme, que, tipo, os caras realmente testam a pessoa que tá fazendo o exorcismo, tipo, com tentação, tipo, dando em cima do padre. Fala uns bagulho meio absurdo demais. Teve um filme que era muito bom, mas eu não vou lembrar o nome agora. Que é um padre que ele é contratado pra ir lá pra uma casa, não lembro aonde, acho que é na Itália. Que ele tem que fazer um exorcismo numa criança. E, tipo, o demônio que tá possuindo a criança fica lembrando ele de uma menina que ele ficou há muito tempo atrás e que ela acabou morrendo. Não era uma criança, acho que era uma jovem. Era uma jovem que estava sendo possuída. E, tipo, ela ficava lembrando o padre disso e fazendo o padre, tentando fazer o padre fornicar com ela. Tipo, é um bagulho meio muito absurdo. E, tipo, e querendo ou não, se é um demônio mesmo fazendo aquilo, pode realmente acontecer. Porque se um padre fazer isso, praticamente ele acabou com a fé dele. Ele acaba com o bagulho religioso dele, com o vínculo ali dele. E nesse filme ali, inclusive, o padre quase até... Tá ligado? O padre quase se vai de Vasco. Então é um bagulho meio absurdo. Você tem, como eu falei no começo do vídeo, você tem que ter muita cabeça pra mexer com esses bagulho de exorcismo, velho. De 1990, o Vaticano passou a receber pedidos recorrentes de intervenção direta em um caso envolvendo uma mulher marroquina de cerca de 30 anos supostamente possuída. A igreja segue protocolos rigorosos para exorcismos, e inicialmente o caso deveria ser tratado pelas dioceses locais. No entanto, nenhuma das tentativas teve sucesso. O caso continuou avançando dentro da hierarquia da igreja, e cada sacerdote que se envolvia deixava registros ainda mais alarmantes do que o anterior. A sucessão desses relatos chamou a atenção de Gabriel Amorth, que passou a enxergar na situação uma ameaça fora do comum. Após muita insistência, a cúpula do Vaticano autorizou sua intervenção. A mulher foi levada para um local em Roma, onde o procedimento seria realizado. Desde o momento em que a morte entrou no quarto pela primeira vez, ele sentiu uma atmosfera pesada e fria, algo que, segundo ele, nunca havia experimentado antes. Aquela sensação foi suficiente para alertar ele de que estava diante de algo extremamente perigoso. Mais tarde, ele descreveu a experiência com essas palavras. De repente, tive uma sensação clara e intensa de uma presença demoníaca diante de mim. Senti como se algo me observasse, me analisasse e se movesse ao meu redor. O ar ficou subitamente frio. Um amigo exorcista já havia me falado sobre essas mudanças bruscas de temperatura, mas uma coisa é ouvir relatos, outra é viver a experiência. Tentei manter o foco, fechei os olhos e continuei a oração com convicção. Saia, espírito rebelde. Saia, enganador cheio de artimanhas e mentiras. Inimigo da virtude, perseguidor dos inocentes. Deixe esse lugar para Cristo em que não existe nenhuma dessas obras. Essas sessões de exorcismo foram as que mais deixaram ele exausto, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Em uma delas, a mulher possuída começou a vomitar objetos impossíveis, correntes de ferro, chaves, bonecos de plástico. Se seu corpo tivesse sido analisado antes por meio de um raio-x, nenhum desses objetos teria sido identificado. Ainda assim, eles continuavam surgindo à medida que ele se dirigia à entidade que, segundo acreditava, habitava dentro dela. Isso não é um relato carregado de metáforas ou figuras de linguagem. É a descrição literal do que o padre e sua equipe afirmam ter presenciado durante o confronto com aquilo que quase... Então, aí a questão é, como que eu vou falar que é mentira, sendo que o padre tá falando isso? Um padre, parceiro, é um padre, não é qualquer pessoa, é o padre que tá falando que viu isso. Como que eu vou desconfiar de um bagulho que o padre falou, velho? Custou a vida da mulher. Gabriel Amorth, Eu não junto com sua vou equipe, desconfiar, eu vou sustentado aceitar. pela própria fé, saiu vitorioso.
No entanto, segundo ele, as marcas daquele encontro com o mal permaneceram para sempre, gravadas em seu corpo e em sua mente. E chegamos ao fim desse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Bom, rapaziada, it's over. Terminamos aqui mais um vídeo, né? Quem quiser ver o vídeo original vai estar aqui na minha descrição. Bom, vai lá no canal do Aquinho, que ele tem pouco inscrito, coitado. Ele só tem 298 mil. Nada comparado perto de mim, que tenho 66. Bom, vai lá no canal dele do mesmo jeito, se inscreve lá, deixa o like, que o cara é muito foda. Ó, vamos ajudar ele a bater 300 mil inscritos, que daqui a pouco ele consegue já. É só mais 2 mil inscritos ele consegue. Eu acho que até final de janeiro ele pega. Bom, rapaziada, é isso. Vamos estar procurando aqui agora, lembra que eu falei, né? Vamos estar procurando aqui aquele que eu falei, que é o áudio. Deixa eu voltar aqui no vídeo do Aquinho para tentar achar o que aconteceu lá da menina. Rapaziada, então eu tô aqui, tá? Annelise Michael, legendas em inglês, vídeo... Não sei o que é Incended. Bom, Real Exorcism Audio Tape, ou seja, a gravação real de um exorcismo. Bom, eu coloquei aqui na parte mais vista, certo? Aí eu coloquei as legendas em português e o áudio original tá em alemão, então não teria como eu traduzir essa porra nem se eu quisesse. Bom, rapaziada, antes de começar tudo, se você tem... Se você tem medo, não é que você tem medo, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, não veja, tá? Se você é sensível a esse conteúdo, pula pra essa parte aqui, que daí eu vou encerrar o vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu te avisei. 3, 2, 1, vamos dar o play nisso aqui agora. Die holländischen Bischofskämpfer. Heretiker. So. Eine Schlangzähne beißen. Nein, noch nicht. Sieht nichts aus wie das Blut. Alles da. Tá, deixa eu ir para as outras partes mais repetidas aqui, ó. Oder dass der Gift aufnimmt. Vergesse du der Sache wieder. Nein! Ich bin Nero. Ich bin der Dritte im Bunde. Noch mehr. Ele falou que é Nero. Nero. Vamos pesquisar o que é Nero. Vou colocar Nero. Vou colocar Demon aqui. Gente, descobri, tá? Ela é Nero, o cara do Devil May Cry. Oh, não. Ela é o cara do Devil May Cry. Malditos demônios do Devil May Cry. Ai, foi mal, rapaziada. Eu sou brincalhão, eu acho desse jeito normalmente. Bom, rapaziada, se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você sabe, né? Vai aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Se você quiser ver o vídeo do Aquinho sem meus cortes e minhas narrações longas e inesperadas, vai na descrição, o vídeo dele tá lá. Vai lá, deixa o like, se inscreve pra ajudar o cara. E, né, obviamente, obrigado por ter vindo até aqui. Eu espero que você continue vendo meu canal. E, por favor, se inscreva para acompanhar mais. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, rapaziada. Eu não vou sumir dessa vez, tá? Não vou. Tchau.